Olá, pessoal que vai ouvir esse podcast. Eu sou o Matheus Henrique, do Bacharelado em Física. E aqui estão comigo a Laís Carla, da Física Médica, e a professora Luciene Coelho, que é da Geografia, mas também trabalha no Planetário. Bem-vindos a mais um episódio do Espectro, o podcast do Clube de Astronomia Cecília Payne, do Instituto de Física da UFG. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito interessante, mas talvez não tão abordado por aí, que é a astrobiologia. Por isso a gente trouxe a professora Luciene para tratar desse assunto. Bom dia, professora. Bom dia, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E sempre é um prazer também divulgar a astronomia e a astrobiologia, principalmente, né, porque é a área mais legal de todos. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje. É um prazer te conhecer pessoalmente e fala um pouco sobre você, a sua formação, por onde você andou, o que você faz hoje em dia. Você falou que eu sou ligada à geografia aqui na UFG, é verdade, mas é um pouco estranho, porque eu sou bacharel em física e eu fiz mestrado e doutorado em astronomia. E o planetário em si, ele é ligado à geografia aqui, então eu sou professora da geografia, mas é estranho demais isso, até me causou uma certa estranheza quando você falou isso. Uhum. Trabalhei muitos anos com divulgação de astronomia também, que foi, acho que me deu sustentação para terminar a graduação e a pós, que é uma das coisas mais legais que tem a gente fazer divulgação. Então vocês estão de parabéns aqui por esse projeto. E depois eu trabalhei com astrobiologia já no mestrado e no doutorado, nessa questão de... A astrobiologia ela se divide em muitas áreas, né? Então a área que eu trabalhei foi a questão de procurar moléculas orgânicas no meio interestelar, para saber se o material, né, que permite que a vida exista aqui na Terra, se ele existe também em outros lugares. Ah, legal. Então hoje em dia você trabalha principalmente no planetário da UFG. Trabalho no planetário, dificilmente eu venho pro campus, o campus é lindo, mas me perco aqui ainda. E tenho minha sala lá, faço minha pesquisa lá, né? Não preciso de laboratórios muito engenhosos, a gente faz observações principalmente em radioastronomia e principalmente também física teórica, né? A parte de computação e essas coisas, então não preciso de laboratórios muito complexos e o planetário já resolve a minha situação por lá mesmo. Você chegou a comentar essa questão da sua graduação, porque você é bacharel em física, né? E você é mestre e doutor em ciências. Isso. Quando você entrou para física, já foi pensando nessa área mais voltada para astronomia? Ou foi uma coisa que surgiu no meio do caminho? Eu tenho um certo fascínio por essa área, mas não quero trabalhar. E aí, ao longo da graduação, você descobriu que, de fato, era a astronomia que você queria. Eu fui para física só pela astronomia, na verdade. Nunca vi um plano B, assim. E na época que eu fiz a graduação, existia uma habilitação em astronomia. E para mim foi muito difícil, na verdade, porque era tudo que eu queria fazer, mas as disciplinas da astronomia eram sempre de manhã e à tarde, e eu trabalhava, né, ia fazer o curso noturno de física, e aí tinha que fazer uns arranjos muito malucos para conseguir pegar essas disciplinas, e era uma disciplina por semestre, mais ou menos, mas já foi desde o começo, já foi com a intenção de trabalhar com astronomia mesmo. E depois disso, iniciação científica, e aí já foi causa perdida já. Onde você fez sua graduação? Fiz minha graduação no Instituto de Física da USP, em São Paulo. Certo. Inclusive, isso é uma coisa que a gente fala muito aqui, inclusive, principalmente o pessoal da licenciatura, de que deveriam ter mais cursos focados no noturno, né? Porque o fato de você ter matérias dispersas ao longo do dia barra muita gente de fazer os cursos da UFG, da USP, que seja. Exatamente, né? O curso noturno, ele é maravilhoso, porque ele permite que as pessoas consigam entrar na universidade, mas ele é horrível, porque ele não traz de verdade o aluno para dentro da universidade, né? Ele traz simplesmente para a sala de aula e esse aluno depois vai embora. Ele não tem como vivenciar a universidade, então ele não sabe as coisas que a universidade tem a oferecer. A maioria das vezes nem palestras não são marcadas no horário noturno, até para não coincidir com as aulas. O máximo que tem é palestra às 6 horas. E tem aluno que não consegue chegar às 6 horas na universidade para assistir essas palestras. Então, é uma ideia ótima, mas que realmente não é inclusiva, né, para esses alunos do noturno.
Tem um problema muito grande também nessa questão de vivenciar a universidade, que eu vejo aqui, os projetos de extensão. Porque acontecem durante o dia, porque também depende da disponibilidade dos alunos que participam. Mas você tem uma participação majoritária de alunos do integral ou do matutino, e é isso. Raramente você vê um aluno do noturno envolvido, justamente por conta da característica. Geralmente os alunos do noturno são os alunos que trabalham durante o dia. E aí você não tem nada voltado para esses alunos diretamente. É tipo, o clube de astronomia funciona. Tem dia, geralmente tem gente ali até 10 horas da noite, porque tem pessoal do noturno no clube. Só que não é uma coisa pensada para trazer pessoas do noturno. O pessoal do noturno que participa é o pessoal que ou trabalha vendendo algo e aí tem um tempo durante o dia e já fica ali durante o dia, ou trabalha em um turno e tá aqui à tarde, ou está no clube de manhã, mas do noturno mesmo é muito raro. É muito raro por vários fatores. Primeiro porque essas atividades elas nem são divulgadas para os alunos do noturno, então mesmo que eles tenham algum tipo de tempo, aqueles que participam são aqueles que correm atrás sozinhos, né? Que estão se informando sobre as coisas que acontecem. Uhum. E quando as atividades são pensadas, por exemplo, vamos fazer atividades de final de semana para também poder atingir esses alunos, a maioria das respostas que a gente tem é que esses alunos não vão querer ir para a universidade de final de semana porque é o período de descanso, ou então tem aluno que trabalha também no final de semana durante o dia, o que é uma verdade, mas também ninguém pergunta a esses alunos, né? Verdade. Se eles podem ou se eles gostariam. Então, eu fui estudante do noturno e eu fiz muita divulgação porque a gente trabalhava no final de semana, né? A gente ia para uma cidadezinha do interior de São Paulo para fazer observação noturna com o público sexta, sábado e domingo. Então eu conseguia sair do trabalho e ir ficar o final de semana atendendo o público. E era muito bom, assim. Então realmente as atividades não são pensadas, não sei dizer se isso é uma desculpa para não fazer as atividades nos horários alternativos também. Mas de fato esses estudantes eles não são consultados sobre essas coisas, né? Sobre essas possibilidades. Tem esse problema, mas eu acho que a questão seria ali a questão do máximo aproveitamento. O sistema de ensino ele não é pensado no sentido de se eu posso fazer algo para um aluno ter um desempenho melhor, eu vou fazer o máximo possível para ajudar esse aluno. É pensado, se eu posso fazer algo para ajudar 100 alunos, eu vou fazer, mas se vai ajudar só 10, não vale a pena, porque 10 é uma amostragem pequena. Então, eu acho que isso acaba dificultando para essas pessoas que precisam ter esse acesso facilitado e aí encontram mais barreiras no meio do caminho. As barreiras para o noturno, elas são muito maiores, né? E elas são vistas assim pelos professores também. Mesmo as disciplinas, elas são pensadas para serem um pouquinho mais tranquilas, porque o horário é menor, porque esses alunos não vão ter tempo de estudar, então são sempre vistos como... Não vou te falar isso aqui, mas vão como alunos de segunda categoria, né? Então, pelo fato de ter uma vida fora da universidade. Principalmente nesses cursos que envolvem pesquisa básica, né? A gente tem muito essa questão de que se o aluno não tem esse tempo para fazer isso, então ele é um aluno em que eu não quero. É muitas vezes pensado dessa forma e eu acho um erro, né? E é engraçado você falar sobre isso, porque agora que está tendo essa discussão sobre a curricularização da extensão, e tem que envolver os alunos do noturno, eles têm que fazer isso também. Não sei como andam essa discussão aqui na física, mas as discussões que eu tenho visto também é sempre de uma forma de burlar para que os alunos não precisem fazer dessa forma no final de semana ou coisas assim. Acho que uma participação dos alunos seria fundamental nessa discussão, né? Só uma observação para quem, porventura, não for da universidade e estiver ouvindo. A universidade pública tem 3 eixos principais que ela se propõe a fazer: o ensino, a pesquisa, a extensão. Extensão são as atividades que a universidade realiza voltadas para a comunidade, ou seja, para fora de si mesma. E até então, a extensão não era vista como uma meta a ser atingida, mas não era vista como algo obrigatório de todo mundo fazer. Agora não, o MEC está realizando um movimento de
fazer com que todos os alunos da graduação das universidades federais passem pela extensão, realizem algum projeto nesse sentido. E é o que a gente está discutindo aqui agora. E um outro ponto que eu queria falar é que a responsabilidade dessa exclusão não é só dos institutos individualmente que não organizam as suas atividades da melhor maneira possível, mas também da universidade como um todo, porque se houvesse um programa de assistência estudantil mais forte, essas pessoas não precisariam trabalhar tanto. Às vezes até precisariam trabalhar, mas não tanto a ponto de não ter tempo de estudar, realizar outras atividades. Porque a pessoa trabalha 8 horas por dia, às vezes 6 dias por semana, e depois ter uma outra carga horária de aula, uma outra carga horária de estudo, depois de pesquisa, é difícil. Então, acho que esse problema passa pela assistência estudantil e pelas políticas de ensino do Brasil, que hoje em dia não considera o estudo como um trabalho também, mas como uma outra atividade qualquer. Exatamente. Tanto é assim que a gente tem os bolsistas de pós-graduação, né, que já são alunos de mestrado e de doutorado e que não tem nenhum tipo de direito trabalhista. Então, você fica anos da sua vida se dedicando a uma pesquisa, que é um trabalho também, mas que não é visto dessa forma, né, que é visto como simplesmente estudo, e aí você não tem esse tempo para aposentadoria, você não tem direito a férias, não tem 13º e um monte de outras coisas, né? Então você é como se você fosse 100% do tempo um estudante, mesmo que você esteja dedicando seu tempo a produzir conhecimento também. É visto como um benefício, não como um salário, né? Exatamente. Sem falar que eu acho que essa questão da visão do pesquisador como não sendo um trabalhador também passa por essa questão de onde a universidade atinge. Porque a questão do ensino, a pesquisa e a extensão são eixos complementares. Então, não adianta eu ter ensino, eu ensinar, formar profissionais, se eu não tenho aplicação na sociedade. E a pesquisa, ela faz isso, ela tem aplicação na sociedade. E durante a pandemia, a UFG continuou trabalhando 24 horas por dia, desenvolvimento de teste, novas pesquisas, e é assim desde que a UFG foi fundada. Esperemos que continue por muitos outros anos. E aí, se você tem a pesquisa e o ensino, mas não tem a extensão que divulga o que as pessoas fazem dentro da universidade, que traz um reforço sobre a importância da universidade, sobre o papel social da universidade, você deixa a universidade completamente vulnerável, a universidade e quem trabalha dentro dela. Eu percebo muito isso no quanto, às vezes, a universidade tem coisas legais e as pessoas não sabem. Por exemplo, aqui dentro da UFG a gente tem o LACES, que é o Laboratório de Análises Clínicas. O LACES, ele oferece exames laboratoriais a preço de custo para toda a comunidade. E muitas vezes eu tive momentos com colegas de graduação, a pessoa fala, eu tenho que fazer um exame, é R$70. Fazer fora do campus, oi, tem o LACES aqui dentro, você vai lá, faz seu exame. Aí a pessoa olhar no LACES é R$6, R$9. Então, muitas vezes, a extensão ela não chega nem nas pessoas que estão dentro da universidade. E eu acho que isso é uma luta que vai ser demorada, mas que a universidade, de fato, precisa olhar com mais atenção e mais cuidado. Porque quando você conscientiza as pessoas de que a universidade ela é sim importante, ela trabalha sim pela sociedade, que o pesquisador ele está 10, 12 horas por dia dentro de um laboratório, fazendo uma pesquisa, que mais tarde pode ser usada em uma situação emergencial, por exemplo, no caso da Covid, tiveram muitos pesquisadores que já tinham uma pesquisa ali pela metade, você consegue pegar aquilo, aproveitar para outra coisa, aí as pessoas tomam consciência de que é importante você ter uma pessoa que trabalha exclusivamente para a universidade, que é o pesquisador, que ele está ali, ele não faz outra coisa, você tem que estar à disposição da universidade todo dia, final de semana, não pode trabalhar em outro lugar, não pode reprovar, porque ainda tem isso. Você não pode reprovar nas suas disciplinas, da pós-graduação.
E aí ainda ter que ouvir que você só estuda, ou que isso não é trabalho, ou que é como o Matheus citou, as pessoas veem como um benefício. Você tá estudando e aí você recebe um benefício por isso, quando na verdade o pessoal da pós-graduação tá aí se matando de trabalhar e estudar o dia inteiro. Ou então você pegar um Uber e a primeira coisa que perguntar é: nossa, tem muita bagunça lá na UFG? Tem muita balbúrdia? É. Bom, esse foi o episódio sobre astrosociologia de hoje. Mas enfim, esse assunto é muito extenso, muito polêmico também. Acho que atinge várias pessoas do topo, né? Porque se a gente for falar disso extensamente, a gente vai chegar em Brasília. Enfim, voltando para astrobiologia, do que se trata? Esse aqui é um campo bem vasto, né? Mas do que se trata, em linhas gerais, esse campo da astronomia? Então, a astrobiologia, ela inicialmente foi desenvolvida, né, com a curiosidade das pessoas para saberem se existe ou não vida fora da Terra, além da nossa. Mas esse tema acabou ficando assim muito complexo, porque quando você fala sobre um campo da ciência, você precisa de um objeto de estudo. E vida em outro planeta, a gente não conhece nenhuma ainda, né? Então seria uma ciência sem um objeto de estudo. E isso ainda, quando era chamada de exobiologia, essa parte da ciência. Uhum. E aí as pessoas começaram a pensar que a vida, pra gente entender vida fora da Terra, a gente precisa entender a vida aqui na Terra também. Então, como a vida se originou aqui na Terra, como ela chegou ao que hoje a gente conhece e como ela deve se desenvolver, né? Qual que é o futuro da vida? E eu não tô falando só da vida de seres humanos, né? Mas de toda a vida que a gente tem no planeta. E para onde isso vai, né? A gente é capaz também de levar a nossa vida terrestre para outros planetas? Então hoje a astrobiologia ela é uma ciência que engloba não só a possibilidade de vida fora da Terra, mas também para a gente entender como é que a vida funciona aqui na Terra, né? Desde as suas origens até o futuro da humanidade e de outros seres vivos aqui. E aí, tendo em vista que essas são perguntas muito difíceis de se resolverem, é uma área extremamente multidisciplinar, né? Então, eu sou astrônomo, mas o astrônomo sozinho não dá conta de tentar brincar com essas perguntas todas. Uhum. Então, quanto mais gente de mais áreas se agruparem para discutir essas questões, muito mais fácil da gente chegar em algum tipo de conhecimento. Uhum. Profissionais, por exemplo, química, biologia... A gente considera que a astrobiologia ela é um lugar para todos, é um clube que todo mundo pode brincar, né? Então, biologia e astronomia, elas estão até no nome, né, desse campo da ciência, mas química, filosofia, afinal de contas, hoje a gente não consegue definir o que é vida. Sempre as definições elas vão falhar em alguma maneira. Então, biólogos, químicos, filósofos, geógrafos, geólogos, todos são muito bem-vindos a trabalhar. Se você quiser discutir qualquer coisa relacionada à vida na Terra ou fora da Terra, talvez você já seja um astrobiólogo e não saiba disso. Legal. E, assim, qual que é o caminho para a pessoa se tornar um astrobiólogo? Eu sei que, como você falou aqui, é um campo muito amplo, multidisciplinar, né? Podem ter vários caminhos diferentes, né? Mas no Brasil, como é que a pessoa que se interessar pelo assunto pode se tornar um astrobiólogo? Tem alguma ênfase em alguma universidade ou uma pós-graduação nesse sentido? Não existe. Na verdade, a astrobiologia no Brasil hoje ela é feita por pessoas que gostam dessas perguntas, né? Desses questionamentos sobre a vida de uma maneira geral e se juntam para tentar resolver de alguma maneira esse tipo de questões. Então, no fim das contas, a gente fala o quê, né? Você gosta de estudar alguma coisa específica, você vai para sua área, aquela que você sempre quis. Em algum momento você vai ter que tentar estudar outras áreas, né? Porque é uma questão multidisciplinar e não tem como fugir disso. Uhum. E quando você percebe que você gosta de responder coisas sobre a origem da vida, sobre o desenvolvimento da vida e gosta também de pensar na possibilidade de vida fora da Terra, então você vai ter que encontrar pessoas que gostariam de trabalhar com esse tipo de coisa, porque sozinho é muito difícil. Mas o caminho é basicamente você seguir a sua vocação e depois tentar resolver alguns desses dilemas, tentar resolver alguns problemas, perguntas, né? Responder algumas perguntas que envolvem a vida. E encontrar pessoas malucas iguais a vocês. Basicamente é isso. Tá, então
no resumo da ópera, para se tornar um astrobiólogo, primeiramente você tem que se interessar pelo assunto, né? Exato. Então, voltar ao sua área de achar um orientador, instituição que tem um programa nesse sentido, né? Basicamente você tem que encontrar algum orientador que esteja disposto, né, a embarcar nessa jornada junto com você. E a gente sabe que nem todos estão, porque ainda existe uma certa barreira quando a gente fala de astrobiologia e parece que a gente está pesquisando sobre homenzinhos verdes, né? E coisas assim. Então tem muitas pessoas que ainda têm um certo bloqueio para esse tipo de coisa. Hoje existe no Brasil a Sociedade Brasileira de Astrobiologia. Legal. Então é um lugar onde você pode procurar fontes, né, e pessoas que trabalham com essas áreas, talvez numa área mais ligada à sua, e começar a procurar o que essas pessoas estão desenvolvendo, para ver se tem alguma dessas coisas que você se encaixa, algumas dessas coisas que você gostaria de estudar também. Mas é aquilo, cara, se você procurar bem na UFG, tem bastante gente fazendo, só que ainda não assumiu esse nome, né? Uhum. Tá no armário. Tá no armário. Astrobiologia. Também tem uma, aqui na UFG, que é o que eu conheço, tem justamente essa questão também, de que às vezes as pessoas não conhecem por conta das entidades. Por exemplo, se eu não conhecesse a UFG e eu fosse procurar um astrofísico, um astrobiólogo, eu viria ao Instituto de Física, eu não iria ao IESA. E os únicos o único astrofísico e a única astrobióloga que nós temos estão no IESA. Então, às vezes isso dificulta um pouco também, porque tem essa confusão, né? E aí, porque quando você fala astronomia, eu acho que as pessoas pensam muito no sentido da física, que só físicos fazem astronomia, que só físicos participam dessas pesquisas, quando na verdade a astronomia ela é multidisciplinar. Você precisa de um geólogo. Se eu vou estudar a composição de um planeta, um físico, sinceramente, não é a pessoa mais adequada para fazer isso. Certamente é um químico, é um geólogo. Então, eu acho que não tem muita essa difusão do que a astronomia é de fato. As pessoas gostam, as pessoas pesquisam, mas você não tem um conhecimento muito grande em relação à quantidade de profissionais e à quantidade de áreas que podem abraçar a astronomia e que ajudam nisso. Principalmente quando a gente fala em astrobiologia, isso é 100% verdade, né? Porque em alguns casos da astronomia mais clássica, né? Então os astrônomos são biscoiteiros, né? Eles conseguem lidar com algumas das diversas áreas. Então a parte de química a gente acaba aprendendo na força bruta e consegue lidar bem com isso. Mas na astrobiologia, por exemplo, se a gente quer fazer um comparativo dos exoplanetas, por exemplo, é difícil fazer isso, porque os dados que a gente tem são poucos e os conhecimentos dos astrônomos são poucos. E acaba gerando também algumas afirmações não verdadeiras, né? Como, por exemplo, encontramos um planeta igual à Terra. E isso toda semana publica-se alguma coisa desse tipo. E que, na verdade, não é 100% real. A gente não tem tecnologia para saber se esse planeta é igual à Terra. A gente pode medir o tamanho dele e a massa dele. Agora, a composição dele a gente ainda não é capaz de medir. Então, profissionais de outras áreas podem participar facilmente, né, dessas buscas. Mas, realmente, a UFG tem esse dificultador a mais, que é o fato de que os astrônomos estão escondidos lá na geografia. E, como eu disse logo no começo, é um pouco estranho. E tem muita gente que nem sabe que o planetário é ligado ao UFG, né? Acha ainda que o planetário é do Multirama. Então tem essa questão também. Tem muitos alunos da UFG que nunca foram no planetário. Tipo eu. Tá perdoado, amigo. Depois a gente faz uma excursão para o planetário. Combinado, estudantes viu? do IF que nunca foram no planetário. Mas, na verdade, tem muitos estudantes daqui que nunca visitaram o planetário. Porque... Enfim, aí já vem lá da educação básica. Tem muita escola que não se predispõe a desenvolver atividades extracurriculares. A oportunidade que eu tive de ir no planetário, eu fui lá uma vez, quando eu era criança, foi justamente com a escola. Porque como eu morava muito longe do centro, geralmente as sessões públicas aos domingos. Então, minha mãe saía para trabalhar de 4 horas da manhã. Aí a sessão à tarde. Minha mãe não ia estar no centro à tarde para chegar em casa bem tarde da noite num domingo, sendo que segunda, 5 horas da manhã,
ela tinha que estar em Campinas trabalhando já. Então, a oportunidade que eu tive de ir foi justamente com a escola. Foi o único contato que eu tive com o planetário. Só que, infelizmente, muitas escolas, principalmente periféricas, às vezes nem os professores têm conhecimento de que o planetário é um espaço aberto, que você pode ir lá, levar a sua escola para fazer visitação. E aí acaba que você não tem... Eu não vou dizer que é a não utilização, você não tem tão difundido essa utilidade do planetário, que é levar conhecimento para crianças, por exemplo. Você tem as sessões infantis. O planetário ele está estabelecido em Goiânia há muito tempo, então tem muitas escolas que procuram o planetário. Assim, mas você tem razão, a gente não consegue atingir todas as escolas. Mas o meu levantamento aqui foi mais pela questão de ser um espaço da universidade e as pessoas que, como está longe do campus principal, então as pessoas nem sabem que ele é da universidade, né? Mas isso que você falou é verdade também, assim, tem muita gente que vai lá quando criança, que vai com a escola, e depois chega muito depois como adulto, e aí não lembra de ter ido, mas só lembra da sensação de encantamento que teve no planetário, nem lembra muito bem de como funciona, assim. Então a gente consegue atingir muitas crianças, mas realmente a gente não consegue atingir toda a sociedade. E agora ainda, né, que a gente não está atendendo aos domingos, por enquanto. Enquanto a gente não resolve o problema lá do túnel do trenzinho. Tá em vias de resolver, mas a gente precisa também de um auxílio da universidade. E então isso reduziu ainda mais, porque a gente não tem mais nem os domingos agora, são só as escolas mesmo. Ou grupos, né? Vocês podem, por exemplo, juntar grupos aqui e combinar de ir lá, né? E agendar um horário. Tem um número mínimo de pessoas? 30 pessoas, se eu não me engano. Entendi. Então, explicando para quem talvez esteja boiando, o planetário da UFG fica em Goiânia, no Parque Mutirama. Ele tem um site onde você pode agendar a sua visita em grupo, pode ser de escola. No telefone. Só no telefone? Só no telefone. Tem um site onde você acha o telefone para agendar a visita. E é isso, ele está aberto. Quando ele funciona? Tá funcionando de terça a sexta e às vezes aos sábados para grupos. Em geral a gente fala para escolas, mas não é bem um limitador, né? Então para grupos grandes a gente consegue atender também. Entendi. Por enquanto não tá funcionando com visita individual por causa da pandemia. E por causa do túnel do trenzinho. Acho que vale um adendo aqui nessa história, né? Então quando o Mutirama teve o acidente, e eles fecharam o parque e passaram pente fino em qualquer problema que o parque pudesse ter. E um dos problemas que eles encontraram foi o túnel do trem, porque era muito fechado. E aí a Maria Fumaça solta alguns gases que poderiam ser tóxicos para as pessoas que estão no trem. E aí eles resolveram derrubar o túnel. Só que o túnel do trem é nossa entrada no planetário. Assim, a gente passa por cima do túnel do trem. E agora ficou um fosso lá de uns 3,5 metros, 4 metros, aberto. Então, aos domingos, por exemplo, que a gente não tem muito controle das crianças correndo, né? Facilmente poderia acontecer um acidente de alguma criança cair nesse fosso. Então, a gente está cercando o túnel, mas ainda não é uma obra finalizada, a gente precisa ainda de algum suporte. E durante a semana, né, as escolas têm sempre professores acompanhando, então a gente conta com essa ajuda para que não aconteça nenhum acidente, né? Por isso que a gente está atendendo aos grupos fechados e não ao público em geral. Entendi. Nossa, fiquei bastante impressionado agora com essa história. Mas é uma situação bem triste, porque assim, você tem um espaço de divulgação científica, você tem profissionais altamente capacitados para receber o público, para divulgar, para apresentar a astronomia, e aí por conta de um problema estrutural que seria fácil de resolver se tivesse o suporte adequado, se tivesse financiamento, você resolveria rapidamente. E aí você tem esse prejuízo, porque não está aberto ao público em geral e não está funcionando como poderia estar funcionando por conta de um problema que já poderia ter sido resolvido há muito tempo. Já deveria ter sido resolvido há muito tempo. Porque durante a pandemia o planetário não funcionou, né? Isso. Não funcionou. Esse problema já é anterior, né? Então, tivemos 2 anos para resolver o problema e simplesmente não foi resolvido por questões
Por questões de falta de financiamento, falta de ajuda, e é isso. Exato. Bom, já que a gente abriu o assunto planetário, né? Pra quem não sabe, o planetário, ele é da universidade, mas ele se mantém pela bilheteria do planetário. Até pelas condições financeiras da universidade hoje, que não são muito boas, né? A gente teve vários cortes sucessivos no dinheiro fornecido para universidades federais. A gente não tem auxílio em dinheiro da universidade. Então, quando a gente fechou, acabou que não entrou mais dinheiro para o planetário, né? A gente fechou por causa da pandemia. E aí a gente não teve dinheiro para resolver o problema. O que era um problema da universidade, da prefeitura e do planetário, acabou que ficou só um problema do planetário. Como a gente encerrou as funções, não tinha mais dinheiro para tentar consertar isso. Uhum. Então a gente voltou a funcionar e agora com a bilheteria a gente conseguiu uma verba mínima para conseguir comprar a cerca e colocar ali. Então, se talvez, mas aqui são muitas possibilidades, né? A prefeitura tivesse ajudado mais rápido, ou se a universidade não tivesse sofrido cortes, esses problemas já teriam se resolvido. E é um problema muito burocrático, porque quando você envolve 2, 3 instituições para tentar resolver alguma coisa, é muito pior do que uma instituição sozinha, né? Como a gente precisa... Vocês não devem saber disso, apesar do planetário ser da universidade, o espaço do planetário não é da universidade, é um espaço da prefeitura. A gente nunca teve um documento oficial que doasse o terreno da prefeitura para a universidade. Então a gente não tem autonomia também para mexer no nosso terreno. E essas coisas burocráticas acabaram aí fazendo que os funcionamentos mais legais, que são atendimento ao público em geral, que é o público que se disponibiliza a ir lá num domingo à tarde para ver uma sessão de planetário, esses são os que estão ainda mais comprometidos. E aí já gera o problema também da entrada de dinheiro, porque se você depende da bilheteria para resolver o problema, só que você poderia ter uma entrada de dinheiro no domingo e você não tem por causa do problema, fica muito difícil resolver. É isso, é cíclico. Então, nos 2 anos da pandemia, né, que foram... E o planetário, ele é um criadouro de pandemia, vamos dizer assim, né? Porque ele tem que ficar todo fechado para ficar escuro e tem que ficar com o ar-condicionado ligado. Então, se uma pessoa entra contaminada dentro do planetário, o planetário inteiro sai contaminado, né? Todas as pessoas que estão lá. Então, ele foi um lugar que ele demorou mais para voltar, porque era um lugar mais perigoso. E com o tempo que ficou fechado, a gente ainda assim tinha que dar manutenção na máquina, uma máquina antiga de 52 anos, né? Então, precisa de cuidados. E com isso o nosso dinheiro foi praticamente a zero, né? E a gente não teve como cuidar dessa parte. Inclusive o planetário, para quem passa lá e vê que ele tá bonito ainda, é por causa de funcionamento com voluntários, pessoas que não recebem nada por isso e vão lá cuidar do espaço. Caramba, cara. Que tristeza. Sério. É triste ver um espaço que é um espaço muito legal, muito didático, definhando, literalmente, porque se não fossem por essas pessoas que estão se esforçando para manter o funcionamento, já teria ido pro espaço. Eu tentei, gente, não jogar piada, mas enfim. É muito triste, e aí você vê também o esforço da universidade, principalmente na questão da divulgação científica, porque deixa muito a desejar, mas a pouca divulgação que tem, ela depende muito das pessoas que têm vontade de fazer isso e às vezes fazem sem suporte nenhum. A gente fala por experiência própria no clube, que o clube tá aí desde 2015 e é na força de vontade. Então, às vezes a gente vai em uma escola, aí se a escola tem condição de fornecer o transporte, legal, mas se não tem, a gente vai também. A gente se organiza e vai. Mas, no geral, é assim. Porque se você for esperar o envolvimento das entidades, ou financiamento, ou muitas vezes for esperar uma iniciativa para proporcionar a divulgação, você não tem. Porque vão olhar depois que já está pronto, né? Muitas vezes. Na hora que já está ali... Quando a pior parte já foi feita, que é você conseguir ter alguma visibilidade, aí você tá sozinha, você tá ali na força de vontade. Gente, é isso. Estou quase morrendo. E aí depois que já tem uma visibilidade, aí que as instituições vão olhar e vão tentar dar algum apoio. Mas é bem complicado manter com toda essa burocracia, né, que existe. Acho que empreendedorismo passa por isso também, né? Você
ir atrás de projetos que têm um potencial e investir neles. Não necessariamente para gerar lucro, mas para gerar um retorno social, espalhar uma mentalidade científica ou qualquer que seja por aí. E é o que não acontece por causa das coisas que a Laís falou, né? Várias coisas com potencial grande passam anos e anos lutando para se desenvolver, sendo que poderiam crescer bem mais rápido se tivesse um investimento de quem pode. E agora, após a nossa sessão de astroeconomia, que tal falarmos sobre missões para explorar exoplanetas, ou descobrir exoplanetas, na verdade, né? Identificá-los. Seu antidepressivo e venha para essa parte. Vamos falar de pesquisas. Essa parte de exploração espacial, ela é muito legal, né? Muito interessante. Hoje o que a gente mais explora é Marte, né? Há quem diga que já é um entulho de lixo do ser humano, mas não, ainda é um lugar em que a gente está explorando com bastante coisas. E a gente está desenvolvendo tecnologia para explorar alguns outros planetas do sistema solar. Para explorar exoplanetas, a gente ainda não tem tecnologia, né? Então a gente conseguiu chegar em distância, pousar uma sonda em Plutão, que é um dos objetos mais distantes do nosso sistema solar. E a gente tem a famosa Voyager, né, que saiu do sistema solar e que está passeando por aí ainda, e a gente ainda tem sinais dela. Agora, para chegar em outros exoplanetas, a gente está a uma distância muito grande e a gente não tem tecnologia para chegar até eles. Mas a gente consegue observá-los, né? A gente consegue saber da existência deles. E aí, como eu falei no começo, ou no meio, que a gente tem tecnologia para a gente identificá-los e a gente tem como saber algumas coisas sobre eles. Então, a gente tem como saber o tamanho desse planeta e a massa desse planeta. Às vezes, não são as duas informações que a gente tem uma delas apenas. E a distância que esse planeta está da estrela. E a partir daí, a gente começa a fazer as suposições, né, sobre a questão desse planeta. Mas é muito difícil porque a gente não tem como saber, por exemplo, a atmosfera desse planeta. E a gente sabe que, falando em astrobiologia, né, a vida no planeta Terra ela está altamente ligada à nossa atmosfera. A composição da nossa atmosfera e também a espessura dela. Então a gente fica muito limitado por esse fator. Mas a gente já consegue levantar hipóteses. Agora, o salto enorme que a gente deu foi que nos últimos anos a gente tem conseguido encontrar milhares de exoplanetas, né? Então, hoje, se eu não me engano, são 6.000 exoplanetas detectados, com mais uma lista aí de pelo menos 2.000 exoplanetas esperando para confirmar a detecção. Então, até pouco tempo atrás, a gente não tinha certeza se existiam outros planetas além do sistema solar. E hoje a gente tem a certeza de que pelo menos 6.000 deles estão relativamente perto de nós, que foi o que a gente já conseguiu ver. Aqueles que estão muito, muito longe, a gente não conseguiu nem ver ainda. Mas baseado nesses mais perto, a gente pode supor que existam bilhões e bilhões de planetas. Isso é uma coisa de arrepiar, porque quando eu era criança, não existia nenhum exoplaneta descoberto ainda. Então talvez a gente ficasse especulando muitas coisas, né? Se o sistema solar era uma exceção. E agora tem milhares, e quando se para pra pensar nisso, é realmente emocionante, eu diria. Eu acho que sim, a gente tá vendo a história acontecer, né? E sim, a gente tá respondendo algumas das perguntas. Pode demorar, mas algumas delas estão sendo respondidas. Então, hoje a pergunta é, né? Será que existe vida? E a gente fica pensando, será que a Terra é uma exceção? Mas até pouco tempo atrás a gente pensava, será que o sistema solar é uma exceção? Não existem outros, né? Só existe o nosso. Então, essa a gente já conseguiu responder. Existem outros e alguns até bastante parecidos com o sistema solar, em quantidade de planetas, em distância desses planetas até a sua estrela. Mais do que isso, a gente ainda não sabe. A gente ainda não sabe, por exemplo, se tem atmosfera, se é possível que tenha vida ou qual tipo de vida, porque também a gente tem esse hábito de quando a gente fala em vida, a gente pensa em nós, seres humanos, né? Mas nós estamos no planeta há pouquíssimo tempo. E nós somos uma vida muito frágil, né? Então você tá andando na rua, caiu, bateu a cabeça, morreu. Essa é uma vida que não tem uma durabilidade muito alta. Mas há outros seres vivos na Terra que têm uma durabilidade muito maior do que a nossa, que são muito mais difíceis de morrer. Então, se a gente pensar em probabilidade, a probabilidade é que se existir vida fora da Terra, seja desse tipo de vida e não do tipo de vida inteligente,
tecnológica, né, como o nosso. Ou ao menos um tipo de vida mais complexo, né? Porque eu acho que seria razoável pensar que é muito mais fácil, muito mais provável a gente detectar um tipo de vida menos complexo, uma bactéria ou algo do tipo. E aí vai para a cultura pop, né? Porque eu acho que a cultura pop, nesse sentido da ficção científica, muitas pessoas acham que você só tem vida fora da Terra se você tem um tipo de vida complexo, se você tem um organismo complexo, se você tem um organismo que consegue falar, vamos construir foguetes e invadir outros locais. E é o que eu vejo muito. Às vezes as pessoas falam, mas se existir vida fora da Terra, por que não se comunicaram com a gente ainda? Tem quanto tempo que a gente está na Terra, a gente nunca se comunicou com ninguém. Então, você está me dizendo que nós não existimos? É isso? Então, eu acho que essas questões, elas são... Eu acho que elas só não ficam bem claras, muitas vezes, para as pessoas. Porque, às vezes, parece que essa busca por vida é buscar vida semelhante ao ser humano. E não a vida no sentido biológico, geral. Vida, pronto, gente. Vida é vida. Não interessa se você dirige um carro ou se você só fica na mata comendo a sua plantinha. É vida. Ou se você é a plantinha. É. Também. Isso é muito interessante, né? Porque tem várias coisas aí. Primeiro, a gente tem que pensar que esses seres unicelulares, eles estão no nosso planeta há muito mais tempo do que nós, né? Nós surgimos ontem, praticamente, enquanto eles têm a maior parte da história do planeta. Então, é mais provável que essa vida se desenvolva mais rapidamente em outros planetas também. Agora, seria muito mais difícil detectá-las, né? Então, a gente já tem um problema aí. Vidas tecnológicas, porque não basta ser uma vida complexa e inteligente, né? Eu costumo brincar que se a gente tiver uma civilização de golfinhos em outro planeta, eles são inteligentes, mas a gente não vai saber que eles estão lá, porque eles não vão mandar nenhum tipo de informação tecnológica para nós. E a gente consegue detectar a tecnologia, mas não consegue detectar a inteligência. Então a gente precisa de alguma civilização que tenha desenvolvido tecnologia. Então a gente vai restringindo muito as coisas que a gente consegue identificar, que a gente consegue saber. Isso torna a busca mais difícil. Mas isso não quer dizer que seja impossível a gente encontrar uma civilização tecnológica, porque dado o tamanho do universo, é possível que a vida tenha se desenvolvido para a tecnologia em outros lugares também. Mas a gente também tem um problema temporal. Então a gente desenvolveu tecnologia já há algum tempo, mas há pouco tempo que a gente consegue receber esse tipo de tecnologia. Então vamos pensar que a gente tentaria se comunicar, receber informação e mandar informação através das ondas de rádio. Faz pouco tempo que a gente domina essa tecnologia do rádio. Então uma civilização tecnológica distante de nós, se ela estiver um pouco atrás no desenvolvimento de tecnologia, ela já não consegue receber as nossas mensagens e não consegue enviar mensagem. Se elas estiverem muito na frente, talvez elas trabalhem com uma tecnologia que a gente ainda não conhece. Ou se elas passaram pela tecnologia de rádio antes da gente chegar nessa tecnologia, então elas já mandaram a mensagem e a gente não foi capaz de receber. Então a gente tem que estar no mesmo período de tempo e desenvolvimento tecnológico de outra civilização para a gente conseguir identificá-la. Então não quer dizer que não exista, quer dizer que é muito difícil encontrar. É realmente uma mensagem numa garrafa que você joga no mar sem saber para que lado que está o continente. Com sorte, alguém vai receber. Então a busca por vida fora da Terra, ela tem dificuldades que se balanceiam, né? Por um lado, a chance de haver vida não tecnológica é muito alta, porém isso é muito difícil de detectar. E a chance de ter vida tecnológica é baixa, pelo menos contemporânea à nossa, né? Não exatamente contemporânea, mas a uma distância em que o sinal seja emitido e chegue a tempo até nós. Só que a chance de haver essas civilizações é baixa, só que é um sinal mais fácil de detectar daqui. Exatamente. Aí a gente tenta burlar essas regras, né? Então, a procura por vida, por sinal tecnológico, ela tem diminuído porque a gente acha que é o caminho mais difícil. Embora seja o mais fácil de detectar, seria o mais difícil de conseguir, porque a gente não sabe nem para onde olhar. E então a gente vai na probabilidade maior. Só que para
para ver essa probabilidade maior, que são de seres que não desenvolveram tecnologia, coisas menos complexas ou que ainda estão em desenvolvimento, a gente tem que pensar em quais seriam os tipos de sinais que a gente poderia saber da existência deles. E isso leva a uma história muito bacana também, que uma vez, nos idos dos anos 70, a gente tentou detectar a vida através de uma sonda, e a sonda passaria ao lado da Terra e seguiria como a Voyager para o infinito e além. E quando ela passou do lado da Terra, ela não conseguiu detectar a vida. Então a gente está começando também a ampliar uma área de estudo que chama de bioassinaturas, né, que é como a gente identificaria a vida na Terra que não seja por sinais tecnológicos, na Terra ou em outros lugares. E aí a gente tem que basear a vida no nosso conhecimento, né? O que a gente conhece de vida é vida baseada em carbono, vida baseada em nitrogênio e água. Então, a gente não tem como explorar muito químicas alternativas, porque se é difícil a gente localizar essa que a gente conhece, imagina uma com uma química completamente diferente. Então, o que esses seres vivos que surgiram antes da tecnologia, eles produziram na nossa atmosfera que distinguiria o nosso planeta como tendo vida de outros planetas que não têm vida? Uma análise da atmosfera da Terra mostra que, basicamente, o ozônio, a quantidade de ozônio, porque o ozônio se destrói muito rápido com a radiação, a quantidade que a gente tem na nossa atmosfera não poderia ser produzida por algo que não fosse vivo, né? O planeta não tem condições de produzir essa quantidade. E o metano. Hoje o metano, muito por causa do pum das vaquinhas, né? Tá cheio de metano na nossa atmosfera. E isso, o planeta nosso, por a gente conhecer a geologia da Terra, a gente sabe que o nosso planeta não conseguiria produzir essa quantidade de metano que tem na atmosfera. E aí isso leva a outro problema. Porque quando a gente vai para outro planeta, a gente não conhece a geologia desse planeta. Então, se a gente encontrar metano em outro planeta, isso não significa dizer que tem vida lá. Porque a gente tem que conhecer a geologia do planeta. Se esse planeta, por algum motivo, produzir por livre e espontânea vontade metano, a gente vai ter um falso positivo. Então, dentre as bioassinaturas, a gente sempre espera encontrar 2 falsos positivos para pensar em um verdadeiro positivo. Então, são coisas que a gente ainda está caminhando. É uma área que ainda está crescendo, né? Que ainda está começando a se desenvolver. Mas que as ideias já estão todas por aí também. E tem muita coisa a ser feita. Então, se você gosta desse tipo de coisa, tem muita coisa a ser feita ainda, né? A gente tá engatinhando. Falando um pouco sobre a multidisciplinaridade da astrobiologia, né? A questão da vida ser baseada em carbono e não em outro elemento químico tem muito a ver com química, né? Pelo fato do carbono ser um elemento leve, mas também com 4 elétrons na camada de valência, então ele pode se ligar com vários outros átomos e formar grandes cadeias de carbono, e essas grandes cadeias abrigarem outros elementos também. A vida que a gente conhece hoje é baseada em carbono, né? Só que eu tava lendo e ela pode ser uma das possibilidades da vida baseada em carbono, né? Pela versatilidade desse elemento. Uma outra possibilidade que abordam também é de vida ou de moléculas orgânicas baseadas em silício, já que ele tem umas propriedades parecidas. Sim, existem algumas pessoas que estudam o que a gente chama de química alternativa para a vida, né? E aí a gente costuma dizer que a vida que a gente conhece aqui, ela é baseada em carbono e água. Então a gente precisa de um solvente para que a vida se desenvolva e a gente... Todas as hipóteses levam a crer que a vida também surgiu na água, né? Então não só depende da água, como surgiu na água. Então seria procurar duas coisas semelhantes. Então, o que poderia substituir a água e o que poderia substituir o carbono. Então, o silício ele é levado em conta porque ele tem uma série de condições químicas parecidas com o carbono, mas ele é muito mais restritivo, né? O carbono ele é mais leve, ele é mais fácil de se juntar com outros elementos. E um problema do silício é que dependendo com o que ele se junta, ele forma areia muito fácil. Né? Então você teria que ter uma temperatura muito baixa para que a vida conseguisse surgir nesse cenário, baseado em silício. E outra restrição é que o carbono é muito mais abundante no universo do que o silício.
Então a gente não acha que tenha sido uma coincidência o elemento um dos mais abundantes ter formado a vida do jeito que a gente conhece. Mas isso também não é um impedimento. De repente poderia ter um planeta que tem uma temperatura muito baixa e que no lugar da água, por exemplo, teria metano ou alguma coisa assim, né? Que tem que serviria de solvente numa temperatura muito baixa e que a vida poderia ter surgido de silício. E aí não teria deixado formar a areia, né? Que aqui na Terra a areia é basicamente... O silício que chegou aqui na Terra basicamente formou tudo areia. Uhum. Então tem essas restrições. Mas a gente não procura tanto isso neste momento do desenvolvimento da área, justamente pela dificuldade da gente já falar da vida que a gente conhece. Então se a gente falar de uma vida que a gente não conhece, a gente pode passar por ela e não conseguir entender que aquilo era vida. Então tem esse dificultador a mais. Quais são os desafios? Porque assim, a gente teve o Kepler, né? Que já sondou aí uma boa parte do universo, já se aposentou e detectou diversos exoplanetas. Depois tivemos a TESS. E uma curiosidade muito interessante é que o primeiro exoplaneta que o James Webb observou era justamente um ponto de interesse da TESS, que ela não identificou como exoplaneta, mas era um ponto de interesse. E justamente por isso focaram nesse exoplaneta para analisar. E é um exoplaneta muito interessante porque ele tem 99% da massa da Terra, só que ele está muito próximo da estrela. O período dele de rotação é 2 dias apenas, mas... Aí eu tava lendo sobre essa questão da dificuldade da identificação da atmosfera, né? Porque você consegue ter o tamanho do planeta, consegue saber o período de rotação dele, justamente porque essas detecções, pelo menos a TESS e o Kepler, a detecção deles é justamente olhando pelo período do planeta e como é uma análise de... Você analisa o brilho da estrela, e aí quando o planeta passa na frente, você tem uma alteração nesse brilho, e é a partir disso que essas duas sondas baseiam, né? A varredura dos possíveis exoplanetas. Uhum. Quais seriam as dificuldades maiores nesse sentido de, ok, eu tenho um exoplaneta, foi detectado, a gente sabe que ele está ali, ele está em uma zona habitável, ele tem características semelhantes com a Terra, mas como que eu consigo ter uma noção da atmosfera dele? Porque, pelo que eu vi, aparentemente é difícil você conseguir detectar uma atmosfera de carbono. É difícil você conseguir detectar uma atmosfera, né? Porque o que a gente tem que fazer é, de novo, esperar que o planeta passe na frente da estrela. Mas um trabalho é muito mais sensível, porque a gente tem que observar a estrela desse planeta e observar a composição química dessa estrela. E aí a gente espera o planeta passar na frente da estrela e observa de novo. E aí você tenta subtrair os dois espectros, né? O espectro que você obteve do planeta e o da estrela. O que não tiver, né, da estrela, que tem quando o planeta passa na frente, você fala que é da atmosfera do planeta. Mas isso é muito pobre, né? Porque isso você pega só aqueles elementos que não são em comum. Se você tiver elementos em comum, você não consegue detectar, porque a gente sempre vai falar que é da estrela e não do planeta. E, além disso, a gente sabe que a parte de espectroscopia ela é muito difícil, né, de separar os átomos. Ou as moléculas, no caso. Moléculas, então, o espectro é maravilhoso, né? Então, você olha as curvas desses elementos químicos e a gente vai meio que chutando qual é a composição dessa atmosfera. Se tem uma atmosfera. E ainda assim a gente não consegue dizer se é uma atmosfera espessa o suficiente para que tenha ali uma continuidade, né, de existência. Então, por exemplo, se a gente detecta a Terra, Vênus ou Marte passando na frente do Sol, a gente até consegue detectar alguns componentes, mas você não consegue dizer o tamanho dessa atmosfera. Você uma pessoa que está muito distante de nós, uma civilização muito distante de nós, não vai conseguir fazer a separação. Falar assim, olha, Vênus realmente tem uma atmosfera gigantesca, a Terra é o mingau do ursinho, né, perfeita, e Marte não, Marte tem uma atmosfera tênue. Não consegue fazer isso. No máximo consegue falar assim, olha, tem um pouco de oxigênio na atmosfera da Terra e tem um pouco de carbono na atmosfera de Marte, mas não consegue dizer muito além do que isso, assim. Então é uma coisa muito difícil de se fazer, mas está sendo feita.
Mas é basicamente isso. Da mesma forma que a gente fala da composição do planeta, esse é um planeta que é candidato a ter água. Quando ele fala isso, ele não está levando em conta se a atmosfera presente seria capaz de segurar a água do planeta. Ele está levando em conta apenas a distância do planeta até a estrela. A gente brinca que seria o primeiro peneirão, né? Você passa o primeiro peneirão, aquelas pepitas grandes você consegue pegar. As pequenas você não consegue, você só consegue chutar aquilo que você está vendo. Então precisa ainda de um desenvolvimento tecnológico melhor para a gente ter certeza absoluta do que a gente está vendo. Quais seriam as condições que um planeta precisa ter, na nossa visão, para abrigar a vida? Que tipo de características nós estamos procurando? A gente procura uma atmosfera que seja um pouco amigável. De novo, a gente pensa na vida como a gente conhece, né? Então, uma atmosfera que retenha um pouco do calor, mas não todo o calor como Vênus, né? Vênus tem uma atmosfera tão espessa que o calor do Sol que penetra nessa atmosfera, ele fica todo lá. Então, é um planeta muito, muito quente, que não seria legal para nós, humanos. Isso não quer dizer que não tenha outras coisas por lá. A gente procura um planeta que tenha água líquida, então a atmosfera tem que ser o bastante espessa para que os elementos não se percam, né? Então, se algum elemento atinge a velocidade de escape, que fique preso na atmosfera, não se esvaia como aconteceu em Marte. Seria interessante também que esse planeta tenha algum tipo de atividade geológica, principalmente que o centro do planeta mantenha-se girando para que tenha um campo magnético, e esse campo magnético prenda a atmosfera e ela não se perca, né? E também ajuda com a quantidade de partículas que o Sol emite, né, que as estrelas emitem, também protege esse planeta. Então são algumas coisas que a gente acha que são essenciais, mas de novo, a gente acha que são essenciais para a vida que a gente conhece aqui. E sempre tendo em mente, né, a nossa vida seres humanos e não só os seres extremófilos, né, aqueles que vivem em ambientes mais extremos. Esses extremófilos são possíveis de ter em Vênus. Vênus, por sinal, ele é um planeta que ele guarda o segredo das 7 chaves, né? Então a gente já pousou em Vênus, mas a gente não tem muitas informações, porque ele é tão quente que as nossas máquinas não sobreviveram lá, né? Elas duraram, se eu não me engano, 8 minutos. Nossa. Depois disso, morreram por causa do calor. Existem espécies que seriam capazes de viver nesse ambiente mais hostil, mais quente, com uma atmosfera mais venenosa para nós, seres humanos? A gente não sabe. A gente sabe que os ambientes extremos da Terra sempre foram encontrados extremófilos, sempre foi encontrado algum tipo de ser. Seja um ambiente muito quente, seja um ambiente muito salgado, seja um ambiente com radiação. Coisas que para nós, seres humanos, seriam venenosas. Sempre existe algum ser vivendo por ali. Então é possível que exista esse tipo de seres em outros lugares que a gente não teria acesso por enquanto. É que na Terra a gente tem bastante exemplo de extremófilos, né? Tem, por exemplo, não vi exatamente onde, mas encontraram vida microbiana dentro de um reator nuclear, por exemplo, que conseguiu sobreviver aos níveis de radiação lá dentro. Animais e seres microbianos dentro da Fossa das Marianas e em outros lugares profundos da costa dos Estados Unidos, por exemplo. Tem também seres que vivem ao redor de falhas geológicas no oceano, onde a luz do sol não chega, mas que eles obtêm a energia deles dessas falhas geológicas, do calor e da luz que sai nelas. E são vidas de alguns níveis complexas, né? Animais, seres multicelulares, não só bactérias como a gente talvez imagine que possa sobreviver nesses lugares. A gente pode ir além disso, né? Se a gente pensar no acidente de Chernobyl, que isolou a área, porque os seres humanos não teriam condições de se manter ali. Quando os seres humanos saíram, animais que até então eram tidos como extintos começaram a aparecer por lá. Então a vida ela consegue sobreviver melhor a um acidente radiativo do que ao ser humano. Nossa. É triste de se pensar, mas essas condições extremas são limitadoras para nós seres humanos, mas não são limitadoras para outros seres. Legal. Aquele momento, parando para refletir, da próxima vez que alguém disser que você é tóxico, todos nós somos, é uma ótima resposta. O ser humano, ele consegue... É engraçado isso, né? Ou não tão engraçado assim. Mas muitas crianças, quando elas chegam no planetário, elas perguntam, né, sobre a morte do Sol, sobre a explosão da Terra e essas coisas.
E as pessoas, elas ainda não tiveram a consciência de que um acidente interplanetário, um acidente astronômico, ele tem menos chance de acabar com a vida aqui na Terra do que o próprio ser humano. O ser humano usando do planeta do jeito que ele usa, a chance dele destruir a Terra é muito maior do que meteoro, do que o Sol morrer, e em muito menos tempo, né? De uma forma muito mais rápida. Então a gente conseguiu se livrar em algum momento das bombas atômicas, mas agora elas estão por aí de novo. E esse seria talvez o método mais rápido, né? Mas a extração que a gente faz do planeta, né? O uso desenfreado dos recursos naturais, e a gente vê as consequências disso, a gente vê o planeta aumentando de temperatura, a gente vê animais sendo extintos. Então, o homem, ele é o maior fator de extermínio, né? De extinção da Terra. E pensando em Terra como um planeta, também ele é o maior potencial do que qualquer tipo de acidente interplanetário. De fato, ali no clube, quando a gente recebe algumas turmas, acontece muito isso também. Às vezes a gente vai falar sobre o ciclo de vida de uma estrela e o que a gente fala muito é sobre o tamanho do Sol, porque a gente vai mostrar que o Sol ele é insignificante se comparado com outras estrelas. E aí, em algum momento, cita que o Sol ele vai mudar de tamanho, o Sol vai expandir, vai destruir o sistema solar. E aí, muitas vezes, a reação é exatamente essa. Nossa, eu não quero estar aqui quando isso acontecer. Eu falo, não se preocupe, se o ser humano continuar do jeito que a gente tá, não vai ter mais ninguém aqui quando isso acontecer. Não é um problema, sabe? O problema é o que a gente tá fazendo agora. Exatamente, a gente pensa, tem muita gente que pensa a astronomia, né, como assim, um fator de redução, né, de que, olha, a gente é só um pontinho, né, a gente não, é irrelevante, o nosso Sol é irrelevante, o nosso planeta é irrelevante, mas toda a história que a gente construiu aqui, a nossa capacidade de construção e de destruição também, ela tem que ser pesada, né, então a gente é importante pro nosso planeta também, né, afinal a gente tá aqui por algum motivo. A vida se desenvolveu até chegar onde a gente tá. Agora, a gente não precisa destruir tudo também. Então, é bom a gente sempre pensar que também não tem pra onde fugir. E mesmo que a gente consiga fugir pra Marte, depois de alguns bilhões de anos, o Sol vai engolir Marte também, né? Ou a gente consegue destruir Marte antes disso acontecer. Então, a gente tem que tomar consciência de preservação do nosso planeta antes da gente querer fazer qualquer tipo de exploração física nos outros planetas. Porque o argumento que eu vejo muito, principalmente em redes sociais, é isso, sabe? As pessoas preocupadas se a ciência vai avançar a um ponto de o ser humano sair do planeta porque o planeta não suporta mais. Só que assim, o planeta não suporta porque nós escolhemos fazer desse jeito. Daí não adianta você querer deslocar a humanidade, caso fosse possível, para outro planeta onde tem condição de vida e tem como o ser humano sobreviver, se o ser humano vai matar aquele planeta também. Então, eu acho que é uma falha nessa consciência ambiental, e aí não adianta você querer evoluir a ciência no sentido de exploração se as pessoas não sabem cuidar do que a gente já tem. E é triste, porque eu vejo muito, por exemplo, a Amazônia. A Amazônia é absurdamente importante para o planeta inteiro. E aí, muitas vezes, eu vejo as pessoas pregando o discurso, mas por que tem tanta gente de outros países interessados na Amazônia? Isso, aí vem as teorias conspiracionistas. Eu fico assim, gente, ok, desmataram lá, mas se 5 países do mundo decidirem consumir da maneira que os Estados Unidos consomem, a gente já não teria planeta. Mas a Amazônia é da gente, não é deles. Tá, mas se a gente destruir a Amazônia inteira, o mundo inteiro que vai sentir as consequências. Não é só quem tá aqui no Brasil, não é só quem tá na América do Sul. É o planeta inteiro que vai sentir as consequências. Então, eu acho que falta muito essa consciência coletiva, sabe? De que, ok, eu estou no meu país, eu estou na minha cidade, no meu estado. Mas as árvores que eu desmato aqui, elas são importantes para o planeta como um todo. Então, de fato, se uma pessoa tá lá na Espanha e ela quer vir me falar que eu não posso derrubar a Amazônia inteira, ela tá certa, eu não posso derrubar a Amazônia inteira. Revoltas, gente, revoltas. Eu acho interessante pensar que hoje em dia
O ser humano, por causa da tecnologia, tem um fator de impacto planetário, né? A gente, nos últimos 150 anos, tem alterado a temperatura média da Terra. Por exemplo, fora Nível do mar. o nível do mar, fora a biodiversidade em vários lugares. Mas é interessante pensar que o ser humano já teve um grande fator de impacto antes mesmo da tecnologia surgir como hoje em dia. Por exemplo, os povos indígenas brasileiros chegaram na América, tem gente que fala na América do Sul, né? No território que a gente conhece como Brasil. Tem gente que fala por baixo de 10 mil anos atrás. E hoje em dia se sabe que os povos indígenas da região norte moldaram a Amazônia do jeito que ela é hoje. Eles alteraram o ambiente, só que mantendo o equilíbrio. E construíram populações muito grandes lá, sabe? Hoje em dia nós imaginamos os indígenas como uma população pequena, por exemplo, uma aldeia, um povoado de dezenas de pessoas, mas já houveram cidades indígenas aqui de 60 mil pessoas. E tudo isso sem alterar o equilíbrio ecológico dos biomas onde eles viviam. E pelo contrário, modificando certas características a seu favor, mas sem alterar, sem devastação, sabe? E o ser humano sempre teve essa importância ecológica, só que agora chegou num nível planetário, né? E talvez chegue num nível de sistema solar também, nível estelar. É possível, mas eu acho importante a gente falar que também tem aumentado o número de notícias falando sobre como não tem mais volta, né? Como já foi, a gente passou do ponto em que dava pra voltar. Mas aí sou eu, né? A minha crença é de que isso não é verdade. A gente ainda é capaz de voltar. E o desenvolvimento tecnológico passa por isso também, né? Não só as tendências de consumo, que também são um fator muito importante, mas o desenvolvimento tecnológico também. Então, quando a gente fala às vezes de que esse desenvolvimento tecnológico, ele passa pelo investimento em ciências básicas, né? Em pesquisa básica. Então, de repente a gente está conversando aqui sobre exploração espacial, sobre como identificar a vida e essas coisas todas. E dentro de uma pesquisa dessa que parece que não tem assim, né, um fim pensando na manutenção da vida do planeta, a gente consegue descobrir coisas importantes também, né, que vai nos auxiliar a isso. Então a gente tem que sim mudar a nossa maneira de pensar o mundo, né, mudar a nossa maneira de pensar o consumo, pensar em manter o planeta vivo por maior quantidade de tempo possível. E quem sabe a gente consiga assim encontrar novas tecnologias que nos permitam viver de um modo melhor com o nosso planeta. Mas isso vai muito da consciência humana também. Enquanto a gente ficar pensando só no nosso próprio bem, o planeta está fadado a uma destruição completa pela mão do ser humano. Eu vi um vídeo recentemente sobre a hipótese do grande silêncio, que é uma hipótese de que existem outras civilizações tecnológicas na galáxia, elas são abundantes, só que elas simplesmente não querem ser encontradas por medo de possíveis outras civilizações expansionistas, né? Por medo de que, ao serem detectadas, venham outra civilização que já extraiu todos os recursos que ela podia e tá buscando sobreviver ou se expandir para outros lugares e leve essa devastação ou esse domínio para esses planetas, tipo os europeus. E eu acho que, casando astrobiologia com talvez política, filosofia, essa teoria, ela expressa mais uma coisa que é muito nossa do que uma possibilidade do universo lá fora, né? Porque hoje em dia o expansionismo, a extração insustentável é uma coisa do ser humano do século XXI, principalmente ocidental, capitalista, não sei o quê. Eu gosto de uma outra teoria, na verdade, de que as civilizações estão por aí,
né? E a gente só não foi convidado para entrar no bar ainda, porque eles olham pra gente e falam assim, não, eles não estão prontos ainda. Olha lá, estão se matando, estão destruindo o próprio planeta, estão esperando a gente atingir um estágio de maturidade tecnológica e de compromisso com o planeta. E aí sim, eles vão falar assim, agora tudo bem, agora a gente pode se mostrar, a gente tá aqui, a gente sempre esteve, vocês são convidados. Mas realmente, quem ia querer, né, conviver com isso, as coisas que a gente faz. Interessante, porque quando a gente pensa desenvolvimento aqui na Terra, aliás, quando aqui na Terra a gente pensa em desenvolvimento, a gente olha só pro lado tecnológico, mas também pode ter um lado de maturidade, maturidade de uma civilização. Eu vou tentar falar essa palavra. No sentido em que a própria mentalidade dela pode fazer com que ela sobreviva por mais tempo. Né? A mentalidade que nós temos hoje em dia é predatória, é autofágica, né? Ela devora-se a nós mesmos. Mas uma maturidade diferente pode levar uma civilização a ter mais tempo de vida, ter mais qualidade de vida e se desenvolver mais. Então, talvez o que a gente... Essa hipótese que você acabou de dizer, eu achei ela muito legal, sabe? Porque ela faz todo sentido. Essas civilizações, digamos assim, mais compromissadas com os próprios sistemas ecológicos, essa mentalidade é mais sustentável do que a nossa e pode levá-la a perdurar por bem mais tempo. Interessante. Eu vou contribuir nomeando as hipóteses de vocês. Eis que você vive em um exoplaneta e você avista 2 seres humanos em uma nave. E é assim que as pessoas fazem, tal qual quando nós observamos 2 homens em uma moto aqui na Terra. Oh não, 2 humanos em uma nave. Desespero, vou sair daqui, onde me escondo. Basicamente isso. Não julgaria quem fizesse isso. Basicamente isso. E existe uma outra teoria, né, que essa é a mais famosa, que é a hipótese Gaia, de que o planeta vai dar um jeito de se defender. Então, essa hipótese diz que os dinossauros, né, quando passaram da conta, quando já estavam abusando do planeta por serem muito grandes, muito fortes e muito tudo, o planeta deu um jeito de se livrar deles. E que isso estaria prestes a acontecer novamente. Também existe essa... Ela é mais assustadora. Mais assustadora, né? O próprio espírito do planeta tomaria conta dele. Esses alienígenas que não querem deixar a gente entrar no bar podem falar assim, olha, não vai dar. Vamos destruir ter os que caras. amputar. Ou talvez pegando a ideia do Guia do Mochileiro das Galáxias, a Terra seja apenas um grande computador que vai ser destruída pelo ser humano. Nesse caso, vai ser o ser humano antes mesmo de chegar à sua finalidade. Porque não vamos dar tempo para a Terra. Isso parece mais viável. Claro, não tem como você falar por todo mundo, mas como é o dia a dia de trabalho de um astrobiólogo? Convivem, como comem, reproduzem? Em geral, é uma vida mais chata do que parece a princípio, né? Então, porque as pessoas Corta têm... essa parte de produção. As pessoas, quando procuram a astronomia, em geral, elas têm uma noção, assim, um pouco romantizada da astronomia, né? De que vai colocar o olho no telescópio, que vai fazer observações de astros maravilhosos. E hoje não é assim que acontece, né? Então, eu fico muito tempo na frente do computador, muito tempo brigando com programas que nem foi eu que fiz, né? Então, às vezes, tem que ficar pedindo socorro e a própria pessoa que fez o programa não sabe resolver o problema. E quando a gente faz com essa parte observacional, que você fala, aí vai ser mais legal, né? Que você saiu do teórico e você nem participa das observações, né? A gente faz o pedido de tempo, aí disputa lá entre os astrônomos, se matam alguns aí pra ver se consegue o tempo daquele equipamento. E quando você consegue o tempo, você esquece. Um belo dia vai chegar um e-mail com um conjunto de dados, falando, seus dados estão aqui. Então você baixa os dados e abre algum outro programa que também não foi você que fez para tentar analisar esses dados, né? Então é uma vida mais assim sedentária e praticante de sedentarismo. Exatamente, que você fica muito tempo na frente do computador. Então às vezes você vai passar na frente da sala do astrônomo e vai falar assim, esse cara não sai dali, ó, deve estar jogando paciência.
Não é verdade, a gente tá lá batalhando com o próprio computador, às vezes, que é incapaz de entender, né, de manipular aqueles dados. Às vezes o computador tá um pouco precário também, aí desliga sozinho. Não quero hoje. Exatamente, fala, não, você vai me forçar demais aqui. Então é uma vida assim, né, a gente pensa que é muito romântico, é divertido, mas é divertido para quem gosta também de fazer isso, né? Então, às vezes é um pouco decepcionante para os alunos que querem trabalhar com astronomia chegar e perceber que não é essa parte mais que a gente até fala da astronomia amadora, né? De usar o telescópio, Sim. de mostrar para as pessoas os planetas e tudo mais, e que é divertidíssimo também, mas que não tem nada a ver com a pesquisa de um astrônomo, de um astrobiólogo. No clube a gente fala que a gente engana crianças para arrastar elas para a física, porque a gente mostra a física legal, uau, e elas ficam, nossa, então é por isso. Aí quando a criança chegar na graduação de física, me desculpe, mas eu não me arrependo de ter te iludido. Ai, gente, eu sou um pouco mais otimista quanto a isso. Acho que é porque eu gosto bastante das coisas que eu tô fazendo. Sou meio apaixonadinho, né? Então eu posso estar iludido também. Até hoje. Mas o que eu falo, é muito legal. Mas é muito legal se você gosta de trabalhar com essa verdade. questão de computador. Se você gosta, se você consegue ver alguma coisa nesses dados. Porque senão eles passam a ser linhas ali sem nenhum significado. E aí a pessoa vai ficar triste e vai abandonar a carreira. E vai... Eu acho que essa questão do choque também é porque é aquilo. Às vezes você gosta muito de astronomia, por exemplo. Pegar ali um recorte. Você gosta muito de astronomia. E aí o que acontece muito, eu conheço pessoas aqui que estão fazendo física justamente para ir para a área da astronomia. Porque aqui a gente não tem um curso de astronomia, então... física. E aí, o que acontece é que quando você vai olhar a física geral... tem muita coisa que é muito massiva e aí você trabalhar com aquilo que já dá trabalho e que não é uma coisa do seu interesse é cansativo. E aí, às vezes, em comparação com a quantidade de tempo que você tem contato com o que de fato você gosta, às vezes fica desproporcional. Mas temos alternativas. Procure uma iniciação científica em uma área que você goste, que aí talvez isso te segure mais no curso e te faça não desistir da física por conta do restante, porque física já é um curso pesado. E aí, se você não tem algo que você goste para se apegar e para tentar se manter no curso, já era, você não consegue, porque parece que o próprio instituto faz de tudo para você sair daqui e não é com um diploma, mas uma hora você sai. Bom, essa foi a astroterapia. Mas é importante isso, a gente fala, a física ela é um curso pesado sim, e algumas disciplinas às vezes parece que não fazem sentido para aquilo que você quer, mas a astrobiologia, por exemplo, que é uma ciência que a gente não sabe para onde vai, todas as coisas passam a ser extremamente importantes, né? Você não sabe se você vai precisar de eletromagnetismo 2, de quântica 2, você não sabe o que você vai encontrar no caminho. E sim, eu sugiro que procurem iniciações científicas e também procurem fazer extensão, porque extensão é a parte divertida, é a parte de você olhar no telescópio de repente e te dar aquele ânimo a mais para terminar o curso, né? Eu acho fundamental que o estudante também participe do tripé da universidade. E também não só essa questão de você pegar o telescópio, mas o contato com outras pessoas, porque às vezes na correria da universidade a gente esquece por que a gente tá aqui. Às vezes você perde assim o brilho. Eu fui fazer física, o que eu tô fazendo nesse lugar? Eu não sei. E é isso. E aí às vezes você tá lá apresentando, você tá falando sobre física e você vê o brilho no olho de alguém e você vê essa magia que é o descobrimento. Você mostrar para outra pessoa o que existe e as possibilidades, e você vê esse encantamento dela em descobrir um mundo novo, literalmente. E aí você pensa, ok, é por isso que eu tô aqui, porque em algum momento eu tava no lugar dessa pessoa, eu não sabia o que era a Lua, eu não sabia por que a Lua tem fases, e alguém me falou e eu me encantei.
Então, eu acho que essa questão do contato com outras pessoas ajuda bastante no sentido de lembrar por que você chegou aqui. É fundamental. E é muito importante, faz muita diferença. Pra gente caminhar pro final, você pode falar um pouco sobre o seu trabalho? Porque eu tava lendo o seu curioso, te stalkeando academicamente. E parece um assunto muito interessante, sabe? Porque, em geral, quando a gente pensa na astrobiologia e a procura de vida por outros planetas, ou em outros lugares do universo, nós estamos focados em vida em outros planetas, sabe? Achar um planeta com condições ideais. Mas o seu trabalho foge um pouco disso, né? Ele é uma coisa mais primordial, digamos. Você pode falar sobre ele? O meu trabalho seria o primeiro passo, né? Então a gente pensa assim, do que a vida é composta? Assim, então, vamos partir do princípio que a vida no universo ela é composta por elementos químicos, e esses elementos químicos que geraram a vida, eles são básicos, né? Então são coisas que são muito leves, que foram produzidas pelo universo logo no começo da sua existência, ou alguns que foram logo desenvolvidos com as primeiras estrelas. Essas coisas, essas moléculas, quando elas se juntam para formar a vida, elas se juntam de uma forma muito específica, apesar de serem moléculas básicas, né? Átomos básicos. Então a gente tem que parar e olhar para o universo e pensar assim, existe essa matéria-prima para fazer a vida em outros lugares que não a Terra? Porque se não existir, a gente está procurando o quê? Então, o meu trabalho em si é uma pesquisa mais inicial, para saber se a gente está procurando porque existe um motivo ou só porque a gente é curioso mesmo. Então, a ideia é que a gente pegue essas pecinhas que formam as moléculas, que formam a vida, desmembre elas em pecinhas de Lego que vão se montando, e até onde a gente consegue encontrar a existência delas no universo. Então a gente sabe que no universo tem muito carbono, que tem muito hidrogênio, tem muito nitrogênio. Se a gente juntar os carbonos, 2 carbonos, 3 carbonos, para tentar formar a cadeia de carbonos, ainda é possível que tenha muitos dessas coisas no universo ou não? Porque se começar a minguar demais, então é improvável que a vida surja em outros lugares, né? Então a ideia é olhar para as coisas mais básicas, as coisas que formam a vida, e saber se elas existem ou não em outros lugares que não a Terra. E aí é legal a gente olhar algumas regiões em específico, né? Eu gosto muito de olhar em nuvens moleculares, porque são regiões que têm mais fácil formação e mais difícil destruição dessas moléculas. Então, se elas se formam nessas regiões, é possível que elas se abranjam em regiões de formação estelar. E aí a gente olha também em regiões de formação estelar. E aí, regiões de formação estelar provavelmente são regiões de formação planetária, né? Porque os planetas se formam com resíduos das estrelas, né? E aí, se esses elementos químicos já estavam lá, então o planeta ele já nasce enriquecido com esses elementos químicos. Talvez não seja tão difícil assim formar a vida a partir dos elementos básicos. Então a grande pergunta é, existem esses elementos? E a gente está aí tentando caminhar e tentando entender qual é a complexidade dessas moléculas em lugares que estão se formando estrelas, né? Antes de se formarem os planetas. A vida... os componentes básicos da vida são as proteínas, né, basicamente, e elas são moléculas bem complexas, né, são grandes cadeias de moléculas, são grandes cadeias de átomos, e a sua ideia então é dividir essas proteínas em várias partes, ver se essas partes existem em outros lugares? Exato, a gente vai aumentando a complexidade, né? Então, de cara a gente começou, os primórdios foram olhar o carbono e o nitrogênio. Eles existem, estão aí distribuídos em grande abundância. Vamos ver coisas mais complexas. Hoje a gente sabe que tem, por exemplo, metano e metanol a rodo no universo. Você olha no universo tem muito. E é uma molécula relativamente complexa com bastante átomos de carbono. E aí, se a gente aumentar essa complexidade, onde é que a gente vai, né? Então, a gente chegou a fazer algumas simulações para saber sobre a possibilidade de existência das bases nitrogenadas. E aí a gente já está falando de formação de DNA. É uma complexidade muito maior do que a água, por exemplo. E aí, na teoria, a gente consegue encontrar uma abundância dessas moléculas em regiões em que a gente não observa ainda. E aí, essa questão de não observar passa por duas hipóteses, né? Uma, a gente ainda não tem um equipamento capaz de observar, porque a abundância não é assim tão grande. Outra,
não se forma e os nossos cálculos estão errados. Né? Então a gente fica sempre na linha. Se a gente consegue formar coisas complexas, como base nitrogenada, a gente já está chegando já perto do RNA e do DNA na formação. Então, se a gente realmente detectar essas coisas, então para formar vida é um passinho, não é tão demorado quanto a gente achava que era. E aí a gente mais ou menos começa a responder de que sim, a vida é uma coisa fácil de se formar. Ela se forma até onde nem tem planeta ainda, numa nuvem molecular, ela consegue se formar. Então se especula que poderia surgir formas de vida, por exemplo, nas nuvens, nas nebulosas. Formas de vida a gente acha mais difícil, mas o material tá lá. Entendi. E aí, dentro dessa nuvem, que vão se formar as estrelas e vão se formar os planetas. Se o material já tá lá, o próximo passo não tem como evitar a vida de se formar. Mas a gente ainda não conseguiu observar. E além da tecnologia, a gente também precisa de dados de laboratório que mostram, porque aí a gente entra em outro problema. Então, para a gente detectar essas moléculas, a gente precisa saber o espectro delas. E nem todas as moléculas a gente sabe como é o espectro no meio interestelar, porque a pressão é diferente, a temperatura é diferente. Como é que a gente encontra esse negócio? Se a gente não tem um simulador de espectro dessas coisas, nessas condições físicas, talvez tenha encontrado e também não tenha percebido. Então são muitas variáveis em jogo, a gente faz essa parte teórica para dizer, olha, é possível, então vamos para o laboratório tentar formar os espectros sintéticos para a gente tentar observar. Ou não é possível, vamos olhar coisas menores e ver até onde isso vai. Caramba, interessante, muito interessante. Então, nos trabalhos que você realizou, as simulações realmente deram um resultado afirmativo, né? E, no caso, na simulação saiu que poderia se formar aminoácidos? De fato, aminoácidos não, perdão, as bases nitrogenadas? A gente chega à conclusão que não existe nenhum impedimento, nem energético, para essas moléculas se formarem, né? Porque algumas dessas reações elas precisam de energia para acontecer. Então não há um impedimento energético. E as simulações mostram uma abundância relativamente alta, principalmente de coisas mais simples, como a uracila, né? A uracila é uma molécula um pouquinho mais simples do que as demais bases nitrogenadas. A abundância delas numa região molecular seria algo em que a gente seria capaz de detectar. Então o próximo passo seria um grupo diferente, que não eu, ir para o laboratório, tentar entender como é que a gente veria esse espectro nessas regiões, para sim a gente conseguir tempo e observar. Eu achei bem interessante essa abordagem, porque geralmente quando a gente vai pesquisar sobre astrobiologia, na maior parte dos casos você encontra justamente essa tentativa de procurar evidências de existência de vida ou a possibilidade de existência de vida em um exoplaneta. E aí, no caso, a sua pesquisa traz uma abordagem diferente, de começar pelos elementos e ir atrás dos elementos onde eles encontram e onde você tem condição para que ele forme elementos mais complexos. Então, exatamente. Eu achei isso bem interessante, porque ao invés de você procurar a vida, você vai rastrear os elementos que formam a vida e tentar ver onde isso chega. Exatamente. Fazer o caminho inverso, praticamente. Exatamente. A gente quer saber, a pergunta é mais básica do que se tem vida, né? É possível que a vida se forme através das condições mais básicas, né? Porque se realmente a gente não encontrasse nada, a gente fala assim, gente, esquece, é só na Terra mesmo, foi aí um deslize, né? Alguma coisa aconteceu. Mas não é isso que a gente tem visto. A gente tem visto a abundância muito grande de moléculas muito complexas. E é interessante porque, pensando aqui, abre espaço para, por exemplo, a gente mapear regiões da galáxia que tem uma concentração maior de nuvens do mesmo tipo, molecular, por exemplo. E aí, por exemplo, essas regiões poderiam ter uma probabilidade maior de desenvolver e encontrar vida do que outras regiões mais pobres dessas nuvens moleculares. É interessante. A gente tem que pensar que as estrelas elas sempre nascem em nuvens moleculares, basicamente, né? Então, a gente está olhando isso antes disso acontecer, antes da estrela se formar. Mas se tá lá antes da estrela se formar, então regiões que a estrela tá se formando também tem que estar lá. Apesar que a gente tem uma coisa mais caótica que poderia destruir essas moléculas mais complexas, o material em si tem que estar lá.
Então a gente olha uma região em que é mais fácil de se manter e mais difícil de destruir. Depois a gente olha a região em que está formando a estrela. E a gente olha regiões que estão formando planetas. E a gente vai comparando qual que é a abundância dessas coisas. Como é que isso vai diminuindo com o caos todo que a formação da estrela acontece. Né? De repente as coisas já chegaram prontas mesmo. Uhum. Ou não. Ou de repente não sobrou nada e a gente tá olhando de tonto. Entendi. Mais alguma coisa? Que eu me lembre de cabeça. Não tem como eu lembrar de pé. Mas assim, que eu esteja Vocês lembrando. estão ótimos comigo, hein? Pensa pelo lado positivo. Você não convive comigo a maior parte do seu dia. Não, que eu me lembre agora, não. Você algum parênteses, alguma inovação? Eu só gostaria talvez de comentar, né? Porque o meu trabalho em si, o último deles teve a ver com essas bases nitrogenadas e tudo mais. Você falou de proteínas e coisas assim. Então o meu aluno, ele tá olhando a glicina agora. Ele tá tentando fazer o mesmo caminho sobre a possibilidade de formação da glicina nesse tipo de região. Que aí a gente já tá falando de alguma coisa que já tá incorporada à vida praticamente também. Uhum. Legal. Então, professora Luciene, primeiramente foi um prazer te receber aqui, te conhecer. Foi muito legal a entrevista. Como é que as pessoas te acham por aí na internet? Me acham no Planetário ou no e-mail lucianecoelho@ufg.br. Queria dizer que o prazer foi meu, foi muito legal, foi muito divertido. E espero próximos convites. Esperamos que haja essa oportunidade também. Eu quero agradecer ao GGP, o grande grupo de pesquisa aqui da Universidade de Goiás, ao professor Luiz Genovese, que cedeu sala, equipamentos e tempo, todo o apoio que a gente precisou materialmente para gravar o programa. Também quero agradecer fortemente ao Giovan da Física, que ensinou a gente a mexer em tudo. E a você que está ouvindo e que vai compartilhar e curtir aí, dessa força pra gente, viu? Então, professora, obrigado. Laís, obrigado. Esperamos nos encontrar novamente. Eu gostaria de reforçar o agradecimento ao GGP, ao Giovan, todo mundo que colaborou direto ou indiretamente, porque, enfim, tivemos lutas com o computador, mas tivemos tem o Marco ajuda. Antônio também. Tivemos muita ajuda. E agradecer também a Luciene por ter disponibilizado. A Luciene, gente, é uma pessoa muito ocupada, mas ela tirou esse tempo do dia dela e reservou para estar aqui com a gente, para divulgar o trabalho dela, e não só divulgar o trabalho dela, mas também esclarecer dúvidas que não são só minhas, não são somente do Matheus, mas de muitas pessoas que estão até mesmo aqui dentro do Instituto de Física, que às vezes têm interesse em astrobiologia, mas não sabe direito como chegar a ser um astrobiólogo, ou não sabe que aqui na UFG nós temos uma astrobióloga. Então fica o enorme agradecimento à Luciene por disponibilizar esse tempo para sanar essas dúvidas e por nos divertir também com muitas piadas. Foi uma conversa legal e esperamos você, Luciene, em próximos episódios. Muito obrigado pelo convite novamente. Então, se você ficou com alguma dúvida, quer fazer algum comentário, elogio, doação, pix, sugestões, você pode mandar uma mensagem no nosso e-mail, que a gente vai deixar na descrição desse episódio. Siga a gente nas redes sociais, nós temos um canal no YouTube, temos um site, temos uma página no Instagram, @CaCeciliaPayne. Isso. E no Instagram você consegue todos os links das outras redes sociais. Siga também o Planetário da FG nas redes sociais. Qual que é o @, professora, você lembra? Não me lembro. Não. Podemos colocar na descrição Isso, também. Colocaremos na descrição. Boa ideia, vocês têm ótimas ideias, cara. E vá no Planetário, se você puder. E só para ressaltar,
No Instagram do clube tem o link, e lá no link você pode ter acesso ao formulário de visitação do clube. A gente faz visita em escolas, em eventos também, e aí tá tudo lá bonitinho para agendar data, local, quantidade de estudantes. Se quiser tirar dúvida também sobre os experimentos que a gente também recebe visita aqui no clube, no Instituto de Física, e é isso. Então, gente, muito obrigado por estarem aqui. Até uma próxima e tchau.